Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Bem-vindos! Eu sou Isadora Hoff e esse é o podcast Todavia. No terceiro episódio da série Geração Z e Filosofia, o professor Eduardo conversa com a Jade Arbo, não Picon, do perfil @sabereslocalizados no Instagram. A conversa foi super cabeça, acho que até poderia ter sido um episódio fora dessa série, com um título bonitão e tudo mais. Mas quem sabe ela não volta, né, mais adiante para conversar conosco. Nós vamos ouvir. Bom, Jade, então assim, é um prazer falar contigo de novo, a gente já se conhece, né, das atividades acadêmicas aí, mas eu preciso que tu me diga um pouquinho, assim, das informações mais básicas, que é, assim, quando e onde você nasceu, por exemplo, para começar pelo começo. Bom, eu sou de 93, nasci em Santa Maria, né, sou natural de Santa Maria, enfim, isso. E como é que surgiu o teu interesse em filosofia? Na verdade, tu fizeste uma graduação em letras, né? E depois tu fosse para filosofia no mestrado, mas em que momento, assim, tu... será que é interessante estudar filosofia? Em que momento que apareceu isso para ti, então? Bom, na minha graduação em letras, eu estava bem perdida, assim, não sabia exatamente onde me encaixar na letras, gostava de muitas coisas da letras, mas muito me parecia restritivo demais, né? Por um lado, a literatura, ela tinha aquele preciosismo com o cânone, né? E aí não tinha muito espaço para eu estudar autoras mulheres contemporâneas, literatura contemporânea que fosse que fugisse um pouco da ideia do cânone ali, né, que a gente tinha naquela época que eu entrei, era em 2011, né, comecei a minha graduação. E aí, mais me encaminhando para o final da graduação, eu me encontrei com a disciplina de pragmática, né, pragmática na área da linguística, e aí conheci a filosofia do John Austin, os atos de fala. E aí ali eu comecei a me interessar pela filosofia a partir da conexão com a linguagem, e depois conheci Butler também, aí misturei Austin e Butler, atos de fala, performatividade de gênero, e aí fui decidir, depois do meu TCC, me aprofundar na filosofia, né, e fui fazer o mestrado em filosofia. Na verdade, o Austin foi o teu gancho, então, vamos dizer assim, para sair das letras e ir para a filosofia. Foi. Uhum. É um negócio impressionante, né? Como o Austin é um autor que até eu diria que ele tem mais efeitos, vamos dizer assim, nos estudos literários, nos estudos da linguagem, do que provavelmente na filosofia, né? Ele tem todo um monte de gente que estuda ele lá nessa área. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, porque quando eu cheguei na filosofia, o Austin, ele não era muito estudado na área de filosofia da linguagem, né? E a área de filosofia da linguagem foi uma coisa bastante diferente do que eu esperava, assim. Legal. E quando é que tu começou a produzir conteúdo para o perfil Saberes Localizados, né? Que é o objeto da nossa entrevista hoje aqui? Então, o perfil eu comecei em agosto do ano passado, então não tem um ano ainda, né? Mas eu estava me encaminhando para finalizar a minha dissertação, estava chegando próxima à minha defesa, e aí começou a me dar um vazio existencial, assim, né? O que eu vou fazer depois que eu defender essa dissertação, né? Eu me envolvi tanto com o trabalho ali, e aí eu ia largar ele para o mundo. E aí, fiquei pensando, assim, como que eu podia levar as leituras que eu fiz, né, e todos os perrengues que eu passei para entrar em contato com as leituras que eu fiz, conseguir encontrar um espaço ali na filosofia para estudar feminismo, para estudar gênero, para estudar Butler, né, como que eu podia levar isso para mais pessoas, porque na minha experiência ali na filosofia, não tinha um espaço muito grande, assim, para a gente estudar tanto filosofia contemporânea quanto filosofia feminista, né? E, então, foi um desafio muito grande eu achar essas leituras e conseguir sentir segurança nas leituras que eu estava fazendo, porque não tinha outras pessoas estudando aquilo ali na minha volta, né? Então, eu pensei, bom, se eu pudesse ser essa pessoa que vai dar segurança para outras pessoas que estão entrando ali nessa parte de estudos feministas, de filosofia feminista, né, eu já vou estar ajudando essas pessoas a fazerem um trabalho melhor do que eu consegui fazer, né? Então, compartilhar os perrengues e compartilhar os resultados desses perrengues é isso.
Na verdade, então, o Saberes Localizado é uma espécie de spin-off, assim, da tua dissertação, é isso? Isso, começou assim, começou com eu pegando os meus fichamentos, né, todas as leituras de fichamento que eu fiz, e aí eu fui soltando, assim, resumia alguns livros, ou alguns conceitos que eu trabalhei na dissertação, eu fui picotando os conceitos principais que eu trazia na minha dissertação e fui colocando em formato de post, né, mas aí eu acho que deu, sei lá, 9 meses, assim, e acabou o conteúdo, né, e agora eu estou compartilhando basicamente as coisas que eu estou lendo, me preparando para o projeto de tese, outras reflexões que eu faço, outras coisas, textos que eu entro em contato, então tá uma coisa mais fluida, assim, mas tudo com essa intenção de aproximar as pessoas, né, não só mulheres, mas pessoas no geral, da teoria feminista e da filosofia feminista. E acompanhando os teus posts, assim, eu vejo que tu tem uma preocupação didática mesmo, de, tipo assim, dizer para as pessoas, bom, o que tu tem que fazer para publicar, como é que tu faz para fazer o fichamento de um texto, né? Você tem essa, quase que em alguns momentos, um tutorial da vida acadêmica, assim, isso faz parte do teu projeto inicial mesmo, do perfil? Sim, o Saberes, ele tem diferentes pontos de atuação, assim, digamos, né, tem a parte teórica, que eu apresento conceitos, apresento textos, né, e tem a parte de sobrevivência acadêmica, que é ajudar essas pessoas, eu chamo de sobrevivência porque é sobrevivência, mas não é fácil, né, mas tentar ajudar também com o que eu aprendi, né, com os perrengues que eu passei, tentar passar para as pessoas que estão querendo entrar e estudar teoria e produzir teoria, para elas conseguirem se manter nesse ambiente, né, porque isso faz toda a diferença, né, eu me senti sozinha no meu mestrado, né, no meu período ali na pós-graduação, porque não tinham outras pessoas que estavam estudando as mesmas coisas que eu, né? Mas se mais pessoas conseguirem permanecer na pós-graduação, né, essas pessoas não vão se sentir tão sozinhas quanto eu me senti, assim. E eu acho que faz toda a diferença, né, a gente tá mais seguro da nossa atuação lá dentro, para que a gente possa realmente mergulhar nos estudos, mergulhar na produção, né, e confiar também no nosso trabalho. Então, acho que isso ajuda a melhorar a diversidade da produção nas pós-graduações, assim, eu imagino. Entendi. Bom, a tua atividade, então, no Instagram, nesse perfil, também é meio fruto da pandemia, então, vamos dizer assim, porque tu tem um ano, né? Nem um ano, começaste em agosto, né? Isso. Uhum. Então, nós entramos em isolamento em março, então, março, abril, maio, junho, julho, né? 6 meses depois tu lança os Saberes. E é engraçado que eu estava entrevistando o Elan Marinho essa semana, que é aquele cara do Rio de Janeiro, que tem a Filosofia Acadêmica no YouTube, né? E ele disse que uma das motivações para ele gerar o canal era exatamente criar um espaço de conversa com os colegas dele, que ele já não estava vendo, porque estava em isolamento e tal. E tu agora falaste que, de certa maneira, tu também te sentiu sozinha na tua pesquisa, né? Eu acho que a pandemia também tem a ver um pouco com essa sensação de sentir-se isolado e tal, e tu vai, na rede social, buscar essa interlocução. Uma coisa que eu ia te perguntar, assim, tu está com em torno de 1.500 inscritos no teu perfil, isso, né, para divulgação de filosofia, isso é um monte de gente, né, imagina 1.500 pessoas interessadas em filosofia, uau, né, e ainda assim, o teu perfil ainda ele é bastante específico, quer dizer, é teoria feminista, basicamente, o que tu fala, e às vezes alguma coisa tu fala de literatura, né? Em algum momento tu te surpreendeu, assim, nossa, mas por que esse monte de gente está me seguindo aqui, né? Ou não, ou tu acha que isso é um movimento natural? Uhum. É estranho, assim, a gente pensar que tem 1.500 pessoas, né, quase 1.500 pessoas que decidiram ali clicar para seguir o meu conteúdo, assim, e não é uma coisa que eu acho natural, assim, não é uma coisa que, né, que eu tomo como um dado, assim, não sou indiferente a esse número de pessoas, assim,
fiquei bem surpresa, né, principalmente porque o meu conteúdo é muito, muito, muito nichado, então é o nicho do nicho, né, dentro da filosofia tem a filosofia feminista, e aí tem a teoria feminista, que não é só filosofia, né, interdisciplinar, mas ao mesmo tempo eu não estou ali tratando de coisas que são mais compartilháveis, né, tipo, coisas mais populares, assim, frases, análise de filmes, essas coisas assim, não, eu tô o nicho do nicho, assim, então me surpreendeu bastante que eu tive tantas pessoas, assim, que quiseram, né, se interessaram e se engajaram ali. Massa. E tu sabe me dar, assim, tu falaste da motivação de procurar um diálogo, né, na rede social, um diálogo que tu não estava encontrando na tua experiência de pós-graduação. Mas tu tem alguma outra motivação para esse lema do teu perfil, que é a ideia de aproximar pessoas da teoria feminista? De onde é que saiu isso? Saiu dessa tua sensação de isolamento ou saiu, sei lá, de algum tipo de ativismo da causa, assim, que tu acha que é importante fazer? Eu penso assim, enquanto pessoa que estuda feminismo, né, e estuda teoria feminista, eu com frequência penso qual é o meu papel enquanto sujeito, né, porque eu não me considero uma ativista, né, mas ao mesmo tempo eu acho que fazer teoria é a forma com que eu posso agir politicamente, né, então aproximar as pessoas da teoria feminista é o que eu posso fazer pela causa, é o que eu sou mais capaz de fazer do que qualquer outra coisa, assim. Então, embora não seja tão grandioso quanto as mulheres que se envolvem em tarefas políticas de combate, né, se eu puder ajudar um pouquinho, assim, a embasar as pessoas, a embasar a conversa das pessoas, eu acho que é a minha contribuição, assim, já me sinto mais útil, né, então é mais nessa questão de me sentir, de alguma forma, útil à causa, embora o que a gente faz, o nosso trabalho, né, em filosofia e em teoria é muito solitário e é muito isolado e parece muito trabalho de formiguinha, assim. Então, vem muito também da minha necessidade de me sentir útil às pessoas, do meu lugar, que é um lugar específico, que é um lugar de quem estuda teoria e que gosta de agir nesse meio acadêmico, assim. Essa semana eu estava ouvindo uma palestra da Catarina Peixoto, que ela deu aula inaugural aqui na UFSM, e ela usou uma frase em algum momento da palestra dela, que ela disse o seguinte: a filosofia nunca vai ser substituto para a luta política, né? Então, ok, obviamente ela está certa quanto a isso, mas também a luta política, quando ela é informada pela filosofia, né, do ponto de vista de ter clareza sobre os conceitos, que são chaves para a luta política, por exemplo, isso certamente ajuda, né? E, nesse sentido, eu acho que a contribuição do teu canal é fundamental, porque uma pessoa que é leiga nos assuntos, sei lá, distinção entre sexo e gênero, por exemplo, que é clássica, né? Vai lá e lê um post teu, né, que vai precisar, sei lá, 5 minutos para prestar atenção naquilo ali, e vai sair bem informada sobre o assunto, né? E isso não é pouca coisa, né? Já tu informar as pessoas sobre conceitos centrais da teoria feminista, ou da teoria, de qualquer teoria, né, que seja relevante do ponto de vista das lutas sociais, isso é gigante, entendeu? Tu informar bem as pessoas, tu colocar com clareza, e isso é uma qualidade que tu tem no teu texto e nas tuas inserções lá no Instagram, quer dizer, o cara leu aquilo ali, ele vai entender do que está se tratando. Então, isso é muito importante, eu acho, né? Acho que é um papel, assim, que tu cumpre muito bem, né? Obrigada, Eduardo. Vindo de ti, assim, eu fico muito feliz com o teu retorno, assim, e eu acho que nem só informar as pessoas, assim, sobre o que porque a teoria feminista é variada, né, então existem diversas formas de ver o mesmo problema, mas a questão é que o que eu acho importante, o que eu tenho tentado passar para as pessoas também nas falas que eu tenho feito, que as oportunidades que foram surgindo por causa dos saberes, né, é que não é porque alguém não faz teoria de forma acadêmica, né, de forma institucionalizada, que as ações dessa pessoa não têm premissas básicas. Às vezes as pessoas não sabem nem quais são as premissas básicas das suas ações, né, mas aquilo ali também tem uma teoria por trás, e a gente precisa lidar, né, quando eu vou pensar em políticas públicas para as mulheres, eu estou me baseando em um conceito de mulher, né, e aí o que eu tento trazer, mais do que informação em si, né, mais do que dados, é mostrar que existe ali um problema que a gente precisa pensar sobre,
né, de quem que eu estou falando quando eu falo de mulheres, né, quem é que eu julgo que é passivo de representação pelo meu feminismo. Isso todos são problemas de teoria que não tem como concluir, assim, né, tem como a gente seguir discutindo e tá mais instrumentalizado para discutir essas coisas. Acho que é esse, eu sinto que é o meu papel, assim. Tu tem alguma ideia já de como é que como é que é formado esse público que te acompanha, essas 1.500 pessoas que te acompanham? Tu tem alguma ideia sei lá, faixa etária? Quem são essas pessoas? Tu tem mais ou menos uma ideia disso? A maioria é acadêmico, a maioria ou tá na graduação ou tá na pós-graduação, assim. Então, um tempo atrás eu fiz até uma enquete, assim, aí dividir as porcentagens, se tu quiser eu posso pegar aqui para te passar, mas a maioria são pessoas que estão ou envolvidas na universidade ou que querem se envolver no ensino superior. Uma porcentagem, assim, 1/3 das pessoas está na graduação, o resto está na pós-graduação, então tem bastante pessoas que são da pós-graduação, por causa das pessoas que eu conheci ali, que são da filosofia, e não necessariamente tem ligação com o feminismo, eu consegui alcançar várias pessoas que estão em pós-graduações de filosofia e estudando assuntos nada a ver, assim, com o feminismo, mas que acabam se engajando ali, descobrindo que tem coisas, né, que podem interessar ou ajudar essas pessoas e que não servem só para esse nicho, né, serve para a gente pensar a vida, pensar direitos, pensar sujeitos, enfim. E geograficamente tem gente do Brasil todo ou tem mais, sei lá, de uma região ou outra? Tem bastante gente do Sul, mas também ali do região central ali, tem uma galera do Nordeste que eu conheci, assim, que foi bem... foi rizomático, assim, sabe? Conheci uma pessoa que me recomendou para os seguidores deles, e aí eu tenho um monte de seguidor do Ceará agora. Conheci uma pessoa que é do Rio de Janeiro, e aí agora eu tenho um monte de seguidor do Rio de Janeiro, assim. Então foi bem se capilarizando essa coisa, assim. Massa. E o perfil, né, os saberes localizados, ele te gera algum tipo de conexão para atividades acadêmicas, por exemplo, assim, convite para dar um curso, convite para dar uma palestra, convite para participar de um evento, ou eventualmente quando tu está respondendo alguma indagação de alguém, te surge algum insight, por exemplo, para uma publicação. Como é que tu vê essa conexão entre oportunidades acadêmicas e o perfil? Tem surgido bastante coisa boa, assim, eu conheci pessoas que estavam organizando a publicação de um livro e aí consegui enviar um capítulo de livro, surgiu o convite para palestras também, para eu fazer falas, recentemente eu fiz uma fala pro cursinho popular da USP, e foi bem legal, assim, falei com a galera que está tentando entrar para o ensino superior, acessar esse local de poder que a gente ocupa, né? Tem surgido bastante oportunidade nesse sentido também. Algumas oportunidades de curso e coisas assim, mais comerciais apareceram, mas eu acabei não aceitando, porque não tem muito a ver com o que eu estou querendo fazer, assim, então acabei recusando essas, assim, focando mais nessa questão de valorizar o vínculo institucional, sabe? De valorizar uma atividade de extensão, de valorizar uma atividade de ensino que está sendo pensada por universidades. Eu acho que isso, como uma pessoa envolvida em pesquisa e que fez isso em universidade pública, eu sinto que é o meu papel manter esse vínculo, assim. E aí acaba trazendo essas recompensas, assim, de eu conhecer professoras, conhecer colegas que depois vão me chamar para grupo de estudo, para falar com a turma deles, enfim, que é o que está acontecendo que me deixa mais feliz, assim. Sim. Eu observo também que, na medida em que os perfis vão crescendo, tem uma audiência cativa ali, né? A pessoa que está te acompanhando praticamente diariamente, né? E eu vejo que, em alguns casos, as pessoas também usam dessa audiência para propor, por exemplo,
cursos, né? Oferecer um curso, por exemplo, né? E acaba sendo aquilo uma fonte de receita para a pessoa, etc. Tu imagina o teu perfil também sendo, no futuro, por exemplo, utilizado para isso? Tu já pensou nisso ou isso completamente está fora do teu plano? É uma coisa que eu penso, assim, mas com certa relutância, né? Eu não sei se eu me sentiria à vontade fazendo esse trabalho e cobrando por ele especificamente, assim, porque eu vejo que para mim é uma atuação muito política, né? É uma escolha muito política eu estar ali ajudando outras pessoas a se envolverem com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de pensamento, assim. Então, não sei. É uma coisa que eu cogito só porque demanda muito tempo, assim, a gente fazer esse trabalho demanda tempo, demanda energia, demanda esforço, né, e que eu tenho sorte de ter uma renda que vem de outro lugar, que não precisa vir dos saberes, que eu consigo fazer os saberes de graça, né, mas é uma coisa que eu tenho dilemas éticos em torno, assim, né, mas pessoais, né, são meus, não julgo ninguém que consegue monetizar a sua atuação, até porque é tempo, é o nosso tempo, é o nosso dinheiro, a gente tem que pensar em como melhor fazer esse trabalho, né? Mas para mim tem algumas questões, assim, não resolvidas. Você sabe que nunca me ocorreu, por exemplo, usar, eu não sou o tipo de cara que, por exemplo, teria a paciência que é exigida, por exemplo, para ter um perfil diário, divulgando coisas, etc., ou fazendo cursos, etc. Mas eu, sinceramente, eu acho que é uma saída muito boa para quem tem a disposição de fazer isso. Por quê? Porque o mercado de docência hoje, no Brasil em particular, na área de humanidades, ele vem encolhendo muito. Ou seja, tu conseguir uma posição hoje, né, para lecionar numa universidade, seja pública ou privada, né, tu passa por processos seletivos que são, né, super concorridos, muito complicados. E enquanto que tem uma demanda, vamos dizer assim, por informação na área de humanidades, né, que é imensa, né, e é uma demanda que nem sempre é atendida com qualidade, né, tu acha muito lixo, vamos dizer assim, à disposição, né, do ponto de vista de cursos, sobre seja lá o que for na área de humanidade. Então, quando eu vejo alguém assim, que tem a qualidade do teu trabalho, por exemplo, né, oferecendo aquilo a custo zero para as pessoas, entendeu? Eu chego a pensar assim, não, mas a Jade devia estar cobrando por isso, entendeu? Porque a gente sabe o quanto custa gerar esse conteúdo, né? Então, eu não sei, obviamente, que tu tenha as tuas preocupações éticas, mas eu acho que talvez isso, para muita gente, vai ser, num futuro não muito distante, a forma de se manter economicamente ativo, né? Porque, pensa assim, vai um concurso para professor numa universidade federal, e tem 200 pessoas, passa um, e que os outros 199 vão fazendo, né? Sim. Certamente, né, existe uma demanda por informação e existe gente disposta a pagar por isso. Né? E é melhor que seja ocupado por um espaço por alguém que tenha competência acadêmica do que por, sei lá, os Olavo de Carvalho da vida. Né? E a questão é essa, assim, eu acho que a grande motivação a motivação guarda-chuva, né, que está envolvida em todas as outras motivações de ocupar esse espaço, é isso, porque ele abre espaço para, de fato, todo mundo, qualquer pessoa que quiser estar lá, pode estar lá nas redes sociais, né, falando a asneira que quiser, né, e eu sei, né, de mim e das outras pessoas com quem eu compartilho ali a rede, com quem eu dialogo, a intenção é fazer frente, né? Porque se a gente não estiver lá, não vai ter contraponto para essas pessoas que estão sendo machistas, homofóbicas, né? Genocidas, por vezes. Eu acho que é importante a gente estar lá por isso, né? A questão dos cursos, assim, o que é complicado para mim, que eu penso, né, é que a universidade, um dos tripés da atuação da universidade é a extensão, né, e a extensão não está sendo feita pelas universidades por N motivos, não foi privilegiada, né, e agora fica esse vácuo que é ocupado por cursos livres,
mas que, na verdade, a gente devia estar fazendo, né, com muito mais afinco, com muito mais foco dentro da universidade, que é onde a gente pode garantir a qualidade dessa informação, a distribuição dessa informação a custo mínimo para a população. Né? Então, um curso que custa R$150 sobre feminismo vai chegar para quem? Né? Essa é a minha questão. Né? Bom, vou fazer um curso que se chama O Feminismo é para Todo Mundo, baseado no livro da Bell Hooks. O feminismo é para todo mundo que consegue me pagar R$200, sabe? Então, é isso, assim, isso deveria estar vindo das universidades. E eu acho que é isso que eu me sinto compelida a dizer toda vez que eu vejo, assim, um curso ou quando surge essa discussão, bom, ok, mas isso deveria estar sendo disponibilizado pela universidade. Perfeito. Não, né, nesse ponto tu tem a absoluta razão, né? Ou seja, existe um compromisso de gerar informação de conteúdo, né, nos projetos de extensão. Mas a gente está vendo isso. Eu acho que a experiência da pandemia ensinou muita gente também a como usar essas ferramentas. Gente que eu digo de dentro da academia aqui, você nunca teve familiaridade com, sei lá, fazer um podcast, gerar um vídeo no YouTube, fazer um evento online gratuito, etc., né? E essas coisas hoje estão aí. Né? As pessoas tiveram que aprender a fazer isso, né? Inclusive, a minha pergunta agora é mais especulativa, né? E é nessa direção, que é assim, quer dizer, a gente teve, em razão da pandemia, uma migração das atividades de ensino e de pesquisa para o remoto, para o online, né? Como a gente não pode fazer evento presencial nem dar aula presencialmente, a gente migrou para lá, né? E isso está produzindo uma explosão informacional nas redes sociais, em todas as áreas, né? Se você quiser buscar uma aula sobre biologia molecular, você vai encontrar hoje uma aula de algum professor universitário, de uma boa universidade, que disponibilizou no seu canal a aula que estava dando para os seus alunos, né? Então, hoje, YouTube, Instagram, Facebook passaram, inclusive, a cumprir uma função didática, de uma ferramenta didática. E nunca antes, na história desse mundão, a gente viu tantos eventos online, por exemplo, ou informação, né, online disponível com qualidade. Tu apostaria que esse movimento vai permanecer depois das restrições da pandemia, ou vamos todo mundo voltar a dar de ombro para as redes sociais, como sempre aconteceu assim na academia? Eu acho que as chances são de seguir, assim, para o bom e para o ruim, né? Porque o que pode acontecer também, e eu acho que talvez essa minha fala seja um pouco diferente das outras falas da geração mais nova, assim, porque eu tô ali no limiar entre uma e outra, né? Mas o que me preocupa é o fato de que a gente pense em investimento de eventos online e coisas online, né, como sendo menos custosas, né, e aí a gente diminui tanto a reivindicação quanto, de fato, a gente conseguir verba pública, né, para manter esses eventos, né. Então, um evento online não tem os mesmos custos que um evento presencial, mas essa redução de custos poderia estar gerando mais bolsas, por exemplo, bolsistas de extensão, né, para fazer esse trabalho de forma paga, né, de forma remunerada, enfim. Mas o que eu acho que não vai acontecer, eu acho que a gente vai acabar migrando online e isso vai servir como desculpa para não ter investimento na infraestrutura das universidades e nos eventos, né? E eu espero que a gente não tenha só eventos online. Eu gosto muito gostei muito dessa oportunidade de conhecer pessoas de diferentes lugares, sabe? Enfim, vários eventos ao ano, né, quando eu só conseguiria ir em 1 ou 2 eventos ao ano por questão de custos, mas nada substitui a gente conhecer as pessoas ao vivo, assim, a gente conhecer lugares diferentes e conhecer sotaques diferentes e conhecer, sabe, ter um momento informal também. A gente brinca, né, que não tem mais coffee break. Cadê o coffee break? Saudades do coffee break. Mas aquele momento do coffee break era o momento da gente conversar e se conectar para além da apresentação que a gente estava fazendo, para além do paper que a gente estava discutindo, sabe? E eu acho que isso deixa uma falta, assim. Não sei, tenho sentimentos ambíguos com relação a isso. Você sabe que tem um grande evento que é realizado na Federal de Santa Catarina, que é o Principia, né, que é um evento gigante de filosofia e tal.
E esse ano eles vão fazer, obviamente, online. E aí eles criaram um coffee break online também. Coisa boa! Tu entra num ambiente virtual lá, que é tipo um joguinho, assim, aí tu tem o teu avatar, né? E aí tem vários espaços naquele ambiente lá, e o teu avatar vai se deslocando e vai encontrando outras pessoas, e aí tu pode ir para uma salinha para conversar com aquela pessoa, aí só tem acesso quem está naquela sala. Eu achei os caras, até para isso, eu estou arrumando solução, quer dizer, coffee break virtual, né? Intervalo virtual. Legal. O Princípio, pelo menos no Brasil, eu acho que vai ser o primeiro a fazer isso, né? Atendendo exatamente essa exigência. Assim, bom, já que não dá para fazer e o pessoal sente falta, vamos achar um substituto, né, virtual para o coffee break. Que legal! É até engraçado, eles têm um vídeo onde eles mostram como é que isso funciona, então alguns dos professores que estão organizando fizeram tipo uma simulação, assim, com seus avatarzinhos, assim, mostraram, é bem engraçado. Mas, Jade, assim, eu quero te agradecer o conjunto de perguntas que eu tinha para fazer essa aqui. Eu não sei se tu tem alguma coisa que tu queira falar sobre os saberes localizados que eu não tenha te perguntado, né? Por favor, fique à vontade. Não, eu acho que as tuas perguntas foram bem pontuais, assim, bem elaboradas, então me permitiu mostrar o que eu faço lá de forma bem completa, assim, mas eu acho que o que eu teria que acrescentar é isso, assim, eu acho que a internet é uma forma, né, de... A gente fala internet, parece, né, velho, sinto velha, falando do advento da internet, mas a gente está online, a gente está em ambientes de redes sociais, é um espaço, né, como a área pública é um espaço, né, e a gente ocupar espaços é importante, então a gente está na rua, né, hoje em dia, com máscara, né, é importante a gente ocupar espaços, né, ocupar as universidades, ocupar ambientes públicos, nos mostrar nossa existência, e o mesmo vale para redes sociais, né, porque se a gente não estiver ocupando aquele espaço, fazendo aquele contraponto, vai estar outra pessoa lá falando coisas que podem ser bem prejudiciais, assim, então acho que a gente marcar presença e não arredar o pé é importante. Eu já vi mais de um diagnóstico no sentido, por exemplo, sei lá, o caso Olavo de Carvalho, por exemplo, né? De por que ele conseguiu ter tanta audiência, né? Eu já vi mais de uma pessoa dar o diagnóstico, olha, ele teve essa audiência porque as pessoas que estavam interessadas em pensar filosofia ou aprender não achavam outro lugar, tipo assim, não achavam outras pessoas, né? Então, e ele estava lá desde sempre, vamos dizer assim, né? Então, talvez, eu acho que um pouco essa ideia de ocupar espaço tem a ver também com essa ideia, mas, bom, se nós... E quem está na academia não ocupar esse espaço, garantindo informação com qualidade, outros vão fazer isso, né? E aí, bom, aí a questão da qualidade talvez fique mais complicada, como normalmente acontece, né? Não que só quem está na academia pode produzir informação de qualidade, não é isso, mas digamos que as chances de falar merda são menores, eu acho. Eu acho que também, assim, um adendo que eu queria fazer é a gente também não cobrar que todas as pessoas que fazem, né, todas as pessoas que estão na academia fazendo pesquisa, que ocupem esse espaço, porque realmente não é um trabalho que todo mundo gosta de fazer, e não é um trabalho que tem que ser prioridade de todo mundo, mas eu acho que quem está fazendo pesquisa tem que apoiar quem está lá na linha de frente da divulgação. Quem está lá na linha de frente da divulgação tem que respeitar e aprender com quem está lá fazendo pesquisa. Eu acho que tem que ser uma relação mútua, assim, que não obrigue ninguém a tomar um lugar que não está, que essa pessoa não se sente confortável, né? Então, eu não vou estar aqui dizendo, porque o professor que está lá na universidade que não está fazendo esse trabalho e eu tenho que fazer. Não, eu estou fazendo porque é o que eu me sinto melhor fazendo, né? E me sinto, né, confortável, competente fazendo. E enfim, não penso menos do professor que não consegue fazer isso. Eu espero que esse professor que não consegue fazer isso também não pense menos da minha pesquisa, porque eu estou lá fazendo isso. Assim. Eu acho que cada um contribui da forma que pode.